mais um Vida Relevante, nosso programa de toda semana. Uma oportunidade tremenda que nós temos aqui de aprender, de crescer, olhar para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus e tirar princípios para a nossa vida. Esse ano tem sido um ano de tantos desafios, de tantas questões aí, tantas perguntas, e nós precisamos caminhar. E eu creio, eu tenho isso no meu coração, que esse ano, por mais dificuldades e lutas que nós tivemos e estamos tendo, e talvez algumas até que a gente venha a ter aí na frente, eu creio que 2020 vai ser um ano abençoado, um ano de vitória, e um ano em que, olhando para trás, quando nós chegarmos lá no dia 31 de dezembro, vai ser um ano em que nós vamos agradecer a Deus pelos livramentos, pelo cuidado, pela graça e pela provisão de Deus sobre a nossa vida, tá? Eu creio que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando da tua família e da tua casa. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto aqui do livro do profeta Neemias. Eu tenho lido o profeta Neemias, nós temos estudado todas as manhãs, e no capítulo 4, no verso de número 14, tem uma palavra extraordinária. Neemias, ele diz assim: inspecionei, me coloquei à disposição de todos os nobres, de todos os magistrados e de todo o resto do povo, e lhes disse: não tenham medo, lembrem-se do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, pela vossa esposa e também pela vossa casa. Estudando a vida do profeta Neemias, eu tenho aprendido tanta coisa. Neemias, ele foi um copeiro do rei, era uma função muito nobre que existia naquela época. O povo de Deus tinha ficado escravo na Babilônia por cerca de 70 e poucos anos, foi levado cativo para lá. A maioria do povo, aqueles que serviam para o trabalho, foram levados para a Babilônia e lá ficaram como escravos por cerca de 70 anos. Depois desse período, eles tiveram a oportunidade de voltar para sua terra, voltar para Jerusalém. No entanto, a cidade de Jerusalém estava completamente destruída, completamente destruída. Os muros estavam derrubados, a cidade estava com todas as suas portas queimadas. Jerusalém, que tinha sido um lugar muito abençoado e próspero no passado, havia se tornado um lugar de vergonha, de pobreza e de miséria. Neemias, ele pertencia ao povo de Deus. No entanto, Neemias, ele nasceu no tempo do exílio. Então, Neemias nem conhecia Jerusalém. Ele nasceu na Babilônia, cresceu lá e acabou sendo promovido naquele lugar. E ele tinha uma função muito importante, ele era copeiro do rei. O copeiro do rei naquela época era uma função de extrema confiança, lealdade e, portanto, tinha muitos benefícios. Neemias estava muito bem. No entanto, um determinado dia, ele conversa com um dos seus irmãos que estava em Jerusalém e que foi visitá-lo, e ele pergunta sobre como que está a cidade de Jerusalém. Quando ele fica sabendo a respeito de tudo aquilo que está acontecendo, Neemias chora, lamenta por alguns dias, e depois que ele passa por esse tempo de luto, ele se volta para Deus, porque ele começa a se sentir incomodado, e ele começa a sentir no coração o desejo de fazer alguma coisa pela cidade de Jerusalém, pela sua família, pelo seu povo. E Neemias então decide, em oração, buscando direção de Deus, ele decide que ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros. Era algo muito diferente, porque Neemias, ele nunca tinha trabalhado como construtor, ele tinha uma função completamente oposta a isso, uma situação completamente oposta a isso, mas ele decide encarar a missão e o projeto de Deus de reconstruir. Ele chega em Jerusalém, debaixo da permissão do rei, e depois de alguns dias ele começa a olhar todo o muro, porque ele vai com o propósito de reconstruir os muros, e ele começa a olhar todo o estrago, os monturos, toda a situação que estava muito complicada. Depois ele reúne os líderes, o povo daquele lugar, e eles tomam a decisão de caminhar com Neemias e de ajudar. Neemias motiva a todos, e todos ficam muito motivados, estavam desmotivados, mas com a presença de Neemias, com o ânimo de Neemias, eles também se animam para fazer a obra. Nesse momento aparecem alguns inimigos e já começam a se opor, pessoas que de alguma forma ou não queriam ajudar, ou não acreditavam no projeto,
ou levavam alguma vantagem com a situação de miséria que Jerusalém estava. Enfim, algum motivo eles tinham para se oporem ao projeto de reconstrução. No entanto, Neemias e todo o povo começam a reconstruir. O capítulo 3 de Neemias é um capítulo da reconstrução. E eles trabalham muito. E quando os inimigos, Tobias, Gesem e quando eles, Sambalate, quando eles descobrem que o projeto está avançando e que Neemias está reconstruindo, eles se levantam bravamente contra Neemias para tentar derrubá-lo, para tentar desanimar o povo. E é muito interessante porque a atitude de Neemias tem sempre duas atitudes que são extraordinárias. Tudo o que acontece, Neemias ora, pede direção de Deus e trabalha. Neemias ora, pede direção de Deus e trabalha. Seja diante da missão, seja diante das dificuldades, seja diante dos inimigos, Neemias sempre ora pedindo direção de Deus e parte para o trabalho. E eu penso que é que nem uma linha de trem, né? Que tem essas duas vias por onde o trem passa. Eu penso que essas duas atitudes são extremamente necessárias para que a gente consiga reconstruir qualquer coisa na nossa vida, reconstruir nossa família, reconstruir nossa casa, reconstruir nossa vida financeira, reconstruir a nossa história. Seja qual área que você precise reconstruir na tua vida, eu creio ser de suma importância estas duas atitudes. A oração, pedindo a direção de Deus, e também a atitude, né? Tem muita gente que só ora, né, e não tem atitude. E tem gente que tem atitude e não ora, né? Então é muito complicado, nós precisamos unir estas duas coisas, e Neemias, ele une muito bem estas duas atitudes, né? E ele decide reconstruir e vai firme. E quando os inimigos aparecem agora, quando o muro está sendo reconstruído e o povo está animado, e os inimigos percebem que a obra está avançando, e aí eles tomam atitudes mais drásticas, mais firmes contra Neemias e contra o povo. E eles começam a distribuir mensagens e a provocar mentiras no meio do povo, confusão no meio do povo, e algumas pessoas começam a ficar preocupadas. É nesse momento que Neemias, aqui o texto que nós lemos, é nesse momento que Neemias reúne as pessoas e diz para que todos fiquem firmes, para que eles não tenham medo, para que eles fiquem firmes, para que eles foquem em Deus, né? Estejam focados em Deus, olhando para Deus, para que eles continuem firmes no trabalho e no projeto que Deus estabeleceu para a vida deles. De modo que hoje, na palavra que eu quero aqui compartilhar com você, porque nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, e eu creio que muitos aqui estão reconstruindo, e que você tem áreas e tem coisas na sua vida que você precisa reconstruir, e eu creio que você deseja reconstruir na tua vida. É possível, mesmo aquelas coisas mais difíceis e complicadas, é possível reconstruir na tua vida. Mas é necessário que a gente olhe para a vida de Neemias e aprenda, né? É importante que a gente olhe para a vida de Neemias e aprenda com ele. Neemias, tudo que ele ia fazer, primeiro, ele orava, buscava a direção de Deus, e depois ele partia para a ação. E isso é extremamente importante você fazer, né? Uma outra lição que a gente aprende aqui, fantástica, tem a ver com o foco, né? Tem a ver com o foco de Neemias. Neemias, ele não perdia o foco, ele não perdeu o foco. E o foco de Neemias estava em três coisas, tá? Primeiro, o foco de Neemias estava voltado para Deus. O tempo todo Neemias olha para Deus. Se você olhar o texto com cuidado, você vai perceber que em momento algum Neemias tira o foco de Deus. Neemias tinha uma plena compreensão de que toda obra só seria possível através da intervenção divina, da mão de Deus, da ação de Deus. E ele fica firme nesse projeto de compreender que ele precisava permanecer olhando para Deus. Por isso que qualquer situação que acontecia, Neemias corria para orar, buscar a direção de Deus, porque ele entendia que aquela obra só podia ser reconstruída se ele permanecesse em Deus. Então, o foco em Deus. Segundo, foco na missão, no projeto, no trabalho. Um dos grandes problemas que nós temos quando a gente decide reconstruir alguma coisa é a gente perder o foco.
por conta das demandas, das situações, das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, das pessoas. A gente vai vivendo tanta coisa no dia que às vezes a gente esquece daquilo que a gente tinha se proposto a viver e a fazer. Neemias, ele fica o tempo todo focado no projeto. Qualquer circunstância, qualquer coisa que aparecia para ele, qualquer demanda que aparecia, ele avaliava para ver se aquilo tinha a ver com o projeto. Tem a ver com a reconstrução dos muros? Se não tem a ver, eu não vou fazer. Se não tem a ver, não é comigo. Neemias ficou o tempo todo focado no projeto. E terceiro, Neemias, ele focou no trabalho. Se você olha para Neemias, você vê que o nome de Neemias é trabalho. O tempo todo trabalhando. O tempo todo firme no trabalho. Ele sabia que a obra é de Deus, o projeto é de Deus. Só podia ser feito se Deus estivesse com ele. Mas ele sabia que a obra, para ser consumada, precisava de trabalho. E quanto mais se dispusesse ao trabalho, melhor seria o resultado e mais rápido eles iriam concluir aquela obra e aquele trabalho de reconstrução que eles começaram. E aqui, gente, para terminar, eu quero deixar este princípio para você também. Se você tem um projeto de reconstrução na tua vida, seja na tua família, tua vida profissional, tua vida financeira, qualquer área da sua vida, se você tem um projeto de reconstrução para a tua vida, foque em Deus. Primeiro, porque tudo vem de Deus. A resposta, a solução, o caminho, a bênção, o milagre, a intervenção, o sobrenatural, vem de Deus. As oportunidades, é Deus, é entender que é Deus que está fazendo na nossa vida. Então não perca o foco de Deus. Peça direção a Deus. Segundo, foque no projeto, na missão. Não fique desviando o teu olhar, não fique desviando o teu pensamento, não fique perdendo tempo com gente que não tem nada a ver com a sua vida, gente que não te ajuda em nada. Foque no teu projeto. Se você deseja reconstruir, vamos imaginar que você quer reconstruir teu casamento. Foque nesse projeto o tempo todo, todo dia. Todo dia dê um passo, certo? Às vezes a gente pensa, poxa, mas isso aqui é 1 quilômetro e eu estou a pé, né? E eu só consigo dar um passo. Mas imagina que cada passo que você dá, você está mais perto. Você está mais perto. Você está mais distante do teu ponto de partida e você está mais perto do teu ponto de chegada. Então é um passo a cada dia, é um passo de cada vez. Mas fique focado no projeto. Não desvie o teu olhar. Foque naquilo que você quer reconstruir na tua vida o tempo todo. E tudo que aparecer, todas as demandas, olha se isso tem a ver com o teu projeto, se não, deixa de lado. Diz, olha, eu estou focado, eu quero alcançar isso aqui, eu vou lutar por isso. E terceiro, trabalhe, 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 trabalhe. Não é sentado que nós vamos ver resultado na nossa vida. Nós precisamos trabalhar. Se eu quero, por exemplo, reconstruir meu relacionamento com meu filho, eu preciso trabalhar. Eu preciso desenvolver oportunidades para que isso aconteça. Eu preciso pensar, eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso me aproximar, eu preciso me sentar ao lado dele, eu preciso conversar com ele, eu preciso pedir conselho, eu preciso fazer. Eu preciso de atitude. Eu preciso trabalhar. Seja qualquer área que você queira reconstruir na tua vida, você precisa trabalhar. Eu termino lembrando a você, aprenda com Neemias. Tudo que Neemias ia fazer, ele orava, buscava a orientação de Deus e depois ele agia, ele fazia o que tinha que ser feito. Aprenda com Neemias. Neemias, ele mantinha o foco o tempo todo em Deus, o tempo todo olhando para Deus. Ele mantinha o foco na missão, no projeto, o tempo todo olhando para o projeto. E ele mantinha o foco no trabalho. Ele trabalhava e trabalhava muito. Eu creio que assim nós vamos conseguir reconstruir. Deus fará o impossível, dentro do possível que você estiver fazendo. Quanto mais você fizer o teu possível, mais você vai ver o sobrenatural de Deus e o impossível de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa e na tua família. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.